o seu coração. É pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela querida Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Hoje é sábado, 27 de agosto de 2022 e nós estamos iniciando um programa sobre um tema que a gente acha que ele é pouco debatido, é pouco falado, é pouco apresentado, as pessoas sabem pouco sobre o tema e nós trouxemos para isso um convidado que é um especialista nesse assunto, um colega de mais de 30, 40 anos, né? E que é meu colega também de especialidade, pneumologista. O nome dele é Hermano Castro e nós, enfim, travamos diversas batalhas aí pela saúde pública. Hermano Castro é uma das vozes mais importantes do país no que tange a questão da poluição ambiental e como isso afeta a humanidade. E então eu vou pedir ele para se apresentar. Ele é um profissional hoje ligado à Fundação Oswaldo Cruz, é professor titular e pesquisador titular da Fiocruz e está agora assessorando a vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde. Hermano, além do que eu já falei, eu queria que você soubesse que a gente aqui na rádio está te agradecendo muito. É a terceira vez que você vem aqui, já vai poder pedir música no Fantástico. E você falou uma vez aqui conosco, com a sua experiência vasta, sobre a questão do amianto, né? E já falamos também sobre silicose, pneumoconiose, as doenças ocupacionais ligadas a questões de ambiente. Mas se apresenta aí para a nossa vasta audiência. Não, obrigado aí, enfim, um bom sábado aí para todos. Obrigado, Alexandre, mais uma vez, de poder estar aqui com você, batendo esse papo, conversando sobre saúde. Mas a minha entrada nessa área mais ambiental, ela se dá exatamente pela pneumologia, né? Foi quando a gente começa no nosso dia a dia, principalmente na especialidade que eu abracei, que era cuidar da saúde do trabalhador e aqueles trabalhadores expostos a poeiras. E aí você começa a perceber que a poeira, ela não vem sozinha, né? Ela vem acompanhada de uma série de outros fatores. E a partir então da questão do amianto, da silicose tem a ver com pedreira, desenvolvimento. E aí as questões ambientais começam. E logo a seguir eu também comecei a me interessar do ponto de vista da especialidade para as doenças respiratórias ambientais. Porque aí você começava a perceber que aumentava muito o número de casos de bronquite, quando você tem aumento da poluição do ar, casos de nebulização. Então isso também faz parte da nossa especialidade na parte respiratória. Então foi assim que eu entrei e comecei a me interessar mais também pela questão ambiental, ou seja, tentando juntar as duas questões, a pneumologia com a área ambiental. E essa é a minha trajetória na Fundação Oswaldo Cruz aí então, durante esses anos todos. Hermano é mestre, é doutor em medicina e nós estávamos conversando agora há pouco na entrada, em off, que o Hermano essa semana acabou de ganhar uma comenda, não sei se dá esse nome, como cidadão benemérito aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu acompanhei o vereador Paulo Pinheiro, que já esteve aqui conosco, do PSOL. Ele apresentou a proposta, né? E você agora é um benemérito da cidade do Rio de Janeiro. Você é carioca? Sim. Por isso eu não poderia ganhar o cidadão honorário. Cidadão honorário.
Eu sou nascido e criado parte da minha infância em Madureira, então depois caí para outros bairros do Rio. E eu tenho uma semelhança com o Hermano também, que nós dois recebemos um conjunto de medalhas, que é uma homenagem da Câmara de Vereadores, em momentos diferentes. Nós dois recebemos esse conjunto de medalhas Pedro Ernesto. E o tema de hoje, coincidentemente, eu pedi ao Hermano, normalmente eu peço ao convidado que dê o nome do programa, e ele deu o nome, porque o tema já tinha a ver com a questão da Rio Eco 92, mas ele deu o nome de Rio Eco 92 mais 30, né? Que nós estamos em 2022, e deixou uma pergunta no ar, se nós, de 92 para cá, em termos ambientais, se nós avançamos ou retrocedemos. Então, portanto, esse é o nome do programa de hoje. E o que eu digo que é uma coincidência, porque o Hermano também recebeu esse conjunto de medalhas Pedro Ernesto pelo conjunto das ações dele e em relação, né, e recebeu isso no momento da Rio Eco 92, quer dizer, há 30 anos que você já é um medalhado pela nossa... Foi a Rio mais 20. A Rio Eco 92 mais 20. Foi em 2012. 2012. Então, há 10 anos que você foi medalhado pela nossa Câmara de Vereadores, que é a homenagem mais importante da Câmara. Então, já que o tema é poluição ambiental, mas a gente está colocando como base o 1992, fala um pouquinho, porque tem gente que nasceu, quem nasceu de 92 para cá, tem a menor ideia, assim, a não ser que tenha se interessado pelo tema, né? Não tem a menor ideia do que tenha sido e o que motivou Tem vários nomes, né? A Eco 92, a Rio 92, enfim, tem vários nomes. Você podia fazer um histórico para a gente? Por que o Rio de Janeiro e por que foi a Organização das Nações Unidas achou por bem fazer esse evento com esse tema ambiental? Olha, o Rio, ele é escolhido porque naquele momento estava quase em toda a mídia a questão da discussão da Amazônia e que não saiu até hoje da pauta ambiental, como a gente viu, né? E é bom a gente falar dos antecedentes, porque o que antecede a Eco 92 é Estocolmo, em 72. E 20 anos antes. 20 anos, e vamos fazer 50. Ali é cunhado uma palavra que até hoje nós utilizamos, e eu tenho críticas a ela hoje, que é o desenvolvimento sustentável, que é uma palavra que todo mundo conhece. Como é que você desenvolve sustentável, como é que você faz isso, né? Hoje se fala até de agronegócio sustentável. Eu não consigo entender como a gente vai conseguir um agronegócio sustentável. Então, assim, ela é cunhada lá há 50 anos, em 72. Então, tem todo o desenvolvimento, começam ali os debates ambientais e eclode em 92. Quer dizer, aqui isso no tem Rio, então 50 anos. 50 anos, Estocolmo tem 50 anos. E vem para 92 já com uma base conceitual, onde já se apontava de que os problemas do planeta precisariam ser tratados em conjunto e com os países que mais produziam a poluição, principalmente os países do norte. Do hemisfério norte. Ali começa então a ser tratado os temas da questão da floresta, controle de poluição, principalmente o controle do carbono e a queima de combustíveis fósseis, porque toda a nossa economia, a economia global, é baseada na queima de fósseis, né? 92 mais ainda. E isso passa a ser tema, então, planetário. Em 97 é discutido e assinado o Tratado de Quioto, que também tem essa pegada da questão ambiental, e o Tratado de Quioto quase todos os países assinam, aquela coisa da troca de carbono, ou seja, eu posso poluir, manter a minha poluição, mas aí eu te dou um dinheiro para você preservar a sua floresta.
e isso também gera uma troca, tem uma questão financeira e uma mercantilização por trás disso, obviamente, mas era uma tentativa de controlar a emissão de carbono no planeta. Que aí eu queimo aqui, pago a você para você não queimar a sua floresta. Uma nação importante como os Estados Unidos não assinou, né? Não, ela assina em 97, só que em 2001 ela se retira do tratado sob a alegação de que ela não ia conseguir atender todas as pautas do tratado porque ela iria ter um entrave econômico, ou seja, isso prejudicaria o desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, por isso ela se retira. E a retirada de um país como esse, que hoje contribui com quase 25% da poluição do planeta, somado aí à Europa, hoje a China, significa quase mais de 50% de todo o nosso padrão de poluição vem desses países. Quando ela se retira, você perde o poder da compensação, né, do Tratado de Kyoto. E aí, 92 é bom a gente falar porque tem uma coisa que foi construída ali que todo mundo já deve ter ouvido falar, da Agenda 21. Essa Agenda 21 foi lançada exatamente e amadurecida ali durante esse processo. A ECO 92 ela já traz também... Mas já que você tocou na Agenda 21, explica rapidamente. A Agenda 21 era uma agenda que os países deveriam cumprir, né? Uma série de questões, inclusive ali já tem o início da questão da desigualdade, da fome tratada, as questões sociais começam a entrar, mas elas só vão ser fortalecidas nas próximas, a Rio+20, e a Rio+20, aliás, a Rio+10, que foi em Joanesburgo, a gente fala Rio+10 é porque é a ECO 92, mas ali a Agenda 21, ali como estava no século XX ainda, se projeta uma Agenda 21 com vários temas de controle de poluição. Então, assim, controlar as queimadas, redução do padrão de carbono, substituição de energia baseada em combustíveis fósseis por energias mais limpas. Então, isso é tratado na Agenda 21. Na Rio+10 em Joanesburgo já reforça essa agenda, mas você já está em 2002, então você já estava na Agenda 21 e já se começa a pensar em novos padrões, porque as coisas não estavam andando bem, não tivemos um padrão de melhora ambiental, pelo contrário, você exacerbou o padrão econômico no mundo, ela está sempre voltada para um padrão de queima de combustível fóssil. A gente via aumentar o número de automóveis, o número de fábricas, uma série, e queimando combustível significava, e a queima de floresta ainda em curso, nada disso resolveu o problema. Então, a Joanesburgo reforça um pouco, mas avança muito pouco. E só em 2012, aí sim, na 20, é que se reconsidera algumas questões, e em 2015, se eu não me engano, é lançado um novo padrão da ONU, que é aquele Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, são 17 pontos. Então, assim, tem uma história longa de tentativas para que a gente pudesse resolver o problema do planeta. Ao passo disso, a ciência também já vinha apontando. Tem um grupo de pesquisadores, cientistas do IPCC, que eles emitem relatórios quase que anualmente mostrando as alterações planetárias, né? Por exemplo, o aumento do aquecimento global, inclusive com gráficos mostrando na era industrial e agora, pré-industrial e agora. Então isso também foi... Aumenta o nível dos mares. Você tem tsunamis, você tem aumento da temperatura em extremos, a gente está vivendo isso atualmente, o período frio é muito mais frio, o período quente é muito mais quente, a gente viu isso agora recentemente na Europa. Então, assim, grandes enchentes, grandes desastres ambientais, a gente tem recentemente 3 grandes aqui no Brasil, a gente pode falar um pouco delas, que é Petrópolis, região daqui no Rio de Janeiro, da Serra Verde, e Recife, né? Só nesse período, assim, em um único semestre, nós perdemos 500 vidas por desastres ambientais imediatamente. Fora todas as consequências sociais, né, e as que você tem. Interagem, né? Porque você tem, por exemplo, o problema da fome, que é uma questão
vamos colocar de um lado, mas o aquecimento global vai interferir também. Sim, a fome ela entra nas ODS. Na questão da fome. Né? Isso, a fome ela entra já em 2015 nas ODS, que é o desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, a fome está lá, porque é para enfrentar a desigualdade. E a fome tem um agravante, porque há uma injustiça ambiental aí. Porque os que mais sofrem são exatamente aqueles que têm fome, não desastre ambiental. E você joga mais gente ainda na miséria e na fome pós-desastre. Aumenta o número de pessoas desabrigadas e você tem problemas de emprego nessas cidades, como Petrópolis, por exemplo, que fecha, o parque produtivo é um desmonta. polo industrial E as pessoas vão para a rua, então você tem aumento da fome, além de você atingir muito mais essas pessoas. Agrava uma outra questão social, por exemplo, brasileira, que é a questão da moradia, né? Quer dizer, você tem uma perda de moradias avassaladora, né? Tem pessoas que estão há 2, 3 anos em abrigos depois de aluguel social. Isso, aluguel social. Mas vamos voltar um pouquinho, só para a gente fechar a questão da Rio Eco 92. Por que o Rio? Primeiro Estocolmo, né? Por que o Rio depois? Houve alguma justificativa, já pensando nas nossas florestas? Eu acho que ali foi a questão da Amazônia e os nossos biomas, né? O Brasil é um país que tem 5 biomas. Você tem poucas nações têm tanto bioma. Nós temos Caatinga, temos Cerrado, temos o bioma amazônico, temos o bioma da Mata Atlântica. Então você tem um conjunto de biomas com modelagens diferentes e com perdas importantes, né? Então, o Brasil era um país bem... Já naquela época, 30 anos atrás, né? Sim, então, assim, um país que poderia brigar. E o Rio, porque o Rio deu as condições. A gente precisa também, na Rio 92, você tem... Isso é uma ação muito mais do mundo do capital. O Banco Mundial estimulou muito, enfim, desenvolvimento sustentável entrava na pauta. E ela é muito financiada por empresas, né? Ali você já tem um olhar social, mas já de grupos ambientalistas que já olhavam aquilo desconfiadamente. E aí, logo a seguir, você tem a cúpula dos povos, né? E você tem uma separação também. Você tinha assim, os países, os seus governantes ali no Rio Centro, e você tinha também os movimentos sociais organizados no Aterro do Flamengo. Eu fui ao aterro fazer fotografia. Isso, tinham então, índios. Você tinha a Rio mais, aí tem a Rio 92, a outra foi já em Joanesburgo, e 20 anos depois volta a ser aqui no Rio. Isso. Em 2012. Foi mais 20. Foi a mais 20. Da mesma maneira, você tem a coisa mais oficial no debate, que aí discutindo esses tratados, e você tem aquela organização mais do movimento social, incluindo já no Rio Mais 20 os povos tradicionais. Nós tivemos indígenas vindo para o Rio de Janeiro, os próprios indígenas do Rio participaram. Você tem presença de quilombolas, você tem toda uma população que é exatamente aquela população atingida pelos danos ambientais, né? E pela injustiça ambiental, como a gente chama hoje. As populações indígenas, que sempre manipularam bem o fogo e nunca queimaram a floresta, como alguns dizem agora, eles se sentem hoje afastados do processo, são expulsos das suas terras pelos garimpeiros, pelo desmatamento, pelo agronegócio. Então há uma invasão, isso é uma modificação enorme. Só para você ter uma ideia, assim, nesses últimos 6 anos, nós aumentamos em quase 60% o desmatamento na Amazônia. Então, quando a gente fala assim, a pergunta, se nós avançamos ou retrocedemos, se eu tivesse que responder com uma única frase, eu dizia, nós retrocedemos. Porque nós não conseguimos atingir as metas, a fome aumentou, principalmente aqui no Brasil, nós havíamos saído do mapa da fome e retornamos. E isso acontece também, isso não tem nada a ver com a pandemia é um outro aspecto, mas isso acontece no mundo inteiro, né? Hoje, um padrão de vida americano, por exemplo, de classe média, quando a gente fala de produção de carbono, né, produção de dióxido de carbono, ele produz muito mais carbono, uma família americana, do que uma família mediana na África. É 5 a 10 vezes mais a produção de carbono
para o planeta, uma família americana e uma família na África. Então, isso mostra bem a diferença do padrão econômico. Obviamente, os países da África são mais pobres, têm mais fome, produzem menos, consomem menos tecnologia. Essas tecnologias que uma família média americana tem. Ela tem 2 carros na garagem, uma família com 4 pessoas tem 6, 7 celulares. Isso tudo é produção. Os carros americanos é petróleo, né? Tudo baseado na queima de combustível. Gás, agora está chegando carro elétrico, não tem álcool. Agora, voltando a Rio, antes da Rio 92, eu estou me lembrando de um trecho de um livro de uma autoridade americana super importante, que foi o vice-presidente dos Estados Unidos, que você conheceu, que é o Al Gore, né? E o Al Gore escreveu um livro chamado Uma Verdade Inconveniente, né? Que ele falava dessas alterações climáticas. Mas tem um trecho do Al Gore, do livro, que diz o seguinte: na década de 60, nós alertamos as pessoas sobre os riscos de fumar, porque a família do Al Gore era produtora de tabaco e a irmã dele, consumidora de tabaco, morreu de câncer de pulmão com 40 anos. A partir dali, a família parou de produzir tabaco e ele começou a se interessar porque era uma irmã muito querida, né? Aliás, os Estados Unidos teve uma oportunidade boa, ele poderia ter sido o presidente dos Estados Unidos, né, quando o Clinton não podia mais concorrer, já tinha tido 2 mandatos. Ele poderia ter. E aí houve aquela coisa lá errada na Flórida, com o irmão do Bush, né, e ele acabou perdendo a eleição. Mas ele tinha uma preocupação com o meio ambiente e tinha preocupação com o tabaco. E ele viu uma similitude entre a reação das pessoas que poderiam, por exemplo, ter banido o tabaco das suas vidas na década de 60, quando surgiram os primeiros grandes estudos, né, 50 e 60, e isso acabou não acontecendo, e hoje nós temos aí uma mortalidade de 8 milhões de pessoas. Anualmente por cigarro. E uma outra coisa interessante é que a Sherman, né, a presidente da Rio Eco 92, é uma mulher por quem eu tenho uma admiração extraordinária, que é uma mulher diferente, assim. Ela foi a primeira médica, ela é médica, e foi a primeira-ministra da Noruega. Nunca uma mulher tinha assumido esse posto. E depois ela foi a presidente da Rio Eco 92, porque ela também era ambientalista. E 6 anos depois, ela assumiu também como primeira mulher na história da Organização Mundial da Saúde o cargo de diretora-geral da OMS. E no discurso de posse da Gro Brundtland, que é o nome dela, no discurso de posse ela colocou o tabagismo como o principal problema sanitário da humanidade no momento. Continua sendo, né? Na época que ela colocou o tabagismo como o principal problema, morriam 4 milhões de pessoas por ano, isso em 1998. E hoje nós já estamos com 8,2 milhões de pessoas. Então, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho todos os discursos mais importantes dela transcritos por português. Depois eu vou botar aqui nos comentários, no YouTube, no Facebook. E, enfim, há uma relação direta entre você não acreditar em algo e as consequências da gente pagar 30, 40 anos depois. Como é que você vê essa coisa que parece até um pouco o aspecto da Covid, a quantidade de fake news, a quantidade de negacionismo? Há 40 anos que se fala, Estocolmo tem 50, que se fala no aquecimento global, e você ainda tem hoje dizendo que isso não existe, que isso é coisa, sei lá, de comunista. Como é que você vê, como é que se pode combater isso para que as pessoas não façam como fizeram, por exemplo, no Brasil com a Covid, né? Hoje nós temos no Rio 3 milhões de pessoas que não se vacinaram. Como é que você vê isso? Como é que você vê, você que é um estudioso da questão ambiental, vê a importância disso? Depois nós vamos focar mais na poluição ambiental, porque está chegando quase a mortalidade do tabagismo, né? Mais de 7 milhões, mas você vai falar sobre isso. Mas como é que você vê esse negacionismo ambiental? Olha, tem alguns aspectos que eu acho que são aspectos
sociais e antropológicos, e eu não sou o melhor especialista para falar disso. Eu vou te colocar Teu filho. a minha visão muito empírica. E isso a gente até aprofundou e tentou conhecer mais durante a pandemia, porque a pandemia ela desmistificou uma coisa que a gente sempre discutia. Você tem um efeito muito agudo quando você tem um processo infectante ou de poluição, e você tem os efeitos crônicos. A gente sempre trabalhou assim, o tabagismo ele não tem um efeito imediato, é um efeito de longo prazo, ele tem um período de latência longo. Então você... Isso está mudando com o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, porque já os jovens começam a adoecer logo a seguir. Tem jovens fazendo transplante bipulmonar por causa do cigarro eletrônico. Logo a seguir. Então isso é um problema. Siga. Mas o tabagismo, e aí nessa época aí dos anos 60, quando saem os trabalhos de Doe e Hill mostrando que produz câncer, e a empresa e a própria indústria do tabagismo negava isso e negou durante muito tempo. Hoje ela não nega mais, mas de certa maneira ela mantém a mesma pegada de propaganda como sempre fez, e jogam os jovens de volta, e agora com o cigarro eletrônico pior ainda. Mas o efeito disso é sempre de médio e longo prazo, e isso não é uma coisa simples, porque a gente não costuma pensar nas gerações futuras e nem no meu futuro. O ambiente é a mesma coisa. Quando a gente fala de poluição, quando a gente fala de dano ambiental, quando a gente fala de mudança climática, a gente acha que está projetando isso talvez para daqui a 200, 300, e você pensa assim, não, daqui a 1000 anos, o que vai ser desse planeta? Eu não sei. O problema é que esse de longo prazo, ela não é mais longo prazo. Nós estamos vivendo a mudança climática. Isso precisa ser colocado, precisa comunicar bem isso para a sociedade. Precisa ter essa comunicação. O padrão de poluição no mundo, como você falou, está muito semelhante à mortalidade do tabagismo. Morre mais de 7 milhões de pessoas decorrendo da poluição. Mas isso é um número global. Por ano. Por ano. Isso é um número global. Quando você foca num coletivo ou num grupo menor, a gente precisa ter um padrão. A nossa comunicação, ela não é bem feita nesse aspecto. Mas diz aí, o que acontece quando você foca num grupo menor? O grupo menor você consegue trabalhar mais a questão da informação e da comunicação. Então a gente precisa ter, a gente tem discutido isso muito lá na Fundação Oswaldo Cruz, porque a comunicação nossa quando você tem um grande problema, como foi a Covid, fica mais fácil. Mas essas questões que são muito debatidas e não atingem, você precisa ter uma estratégia de comunicação. Então, assim, você discutir isso numa comunidade de favela, ela não é a mesma maneira de você discutir, por exemplo, com jovens que estão no Leblon, na zona sul do Leblon. E nem com o pessoal da Fiesp. E nem com o pessoal da Fiesp. Entendeu? Então, assim, você precisa ter um padrão, uma forma de comunicação onde aquelas pessoas que estão lá na comunidade da favela se sintam sujeitos dentro desse processo de informação. Isso não é simples, não é fácil. Para mim, essa é uma das maneiras de você poder combater fake news, porque elas estão vivendo o problema ali. E isso era onde a gente dizia assim, olha, não adianta a gente ficar só dizendo que não é para tomar a tal da cloroquina. Porque eu vi muito paciente, ele para mim, ligado e disse, não, doutor, eu não estou querendo, eu estou querendo a cloroquina, eu quero tomar, porque tem um padrão de informação que é generalizado, que as pessoas, naquela coisa de salvar a sua própria vida e dos outros, assim, bom, eu tenho esse remédio. Quando não é verdade. Quando não é verdade. Então a gente precisa focalizar ali, dentro de uma comunidade de favela, dentro de uma comunidade jovem de classe média, a gente precisa introduzir os conceitos de comunicação e informação de forma que eles se sintam participantes desse processo. Que eles possam entender o que está acontecendo. E que aquilo que está acontecendo ali, ela não vai somente se projetar daí a 50 anos, como é o caso do tabaco, ou o caso da poluição ambiental, ou das questões ambientais. Mas ela produz danos imediatos ali também. E isso eles precisam entender. Não é simples, e os fake news acabam atrapalhando isso, né? E quando você
você mexendo com a poluição, você está mexendo com grandes conglomerados empresariais que seriam afetados numa eventual transformação. Uns podem se adaptar melhor, outros pior. Quem são, você entende, que são aqueles que podem estar jogando contra essa mudança de sustentabilidade? Que tipo de empresa está se vendo mais ameaçada por esse tipo de a possibilidade de transformação dessa nossa matriz? Olha, as grandes empresas se sentem ameaçadas. Não é à toa que os Estados Unidos se retira, o país se retira de Kyoto, porque isso é uma pressão empresarial. Não é uma questão só da nação americana, mas é uma pressão econômica, né? E se retira. Porque eles não estão dispostos a, por exemplo, reduzir margem de lucro, mudar processos de trabalho, processo produtivo. A gente viu isso no amianto o tempo todo, quando a gente dizia tem alternativas e eles insistiam em utilizar num produto que causa doença. Era um produto mais barato? Do ponto de vista econômico, de médio e longo prazo, ele vai se equivaler a qualquer outra fibra. Mas há uma resistência, principalmente focalmente. Você vê assim, o mundo inteiro já tinha se retirado, porque tinha alternativas, a Europa baniu em 2000, e aqui, como tem um poder econômico, tinha uma mineração, você tem uma pressão. Então você tem uma pressão econômica, ou local, ou global, muito forte desses setores empresariais. E esses são os setores que, no fundamental, vão sustentar a política, as eleições de governadores, isso em qualquer lugar. E de presidente. De presidente. Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, então eles sofrem essa pressão enorme, né? A Europa, a mesma coisa. Então, esse padrão é o padrão que impede, de certa maneira, que a gente avance nas políticas ambientais. Então, a gente tem as empresas petrolíferas, né? Essa de cara... Ela não tem nenhum interesse. Não tem interesse, porque se ela acaba. A Petrobras era um bom exemplo de alternativa, né? A gente passou a trabalhar com álcool há não sei quantas décadas atrás, com o próprio gás. Aliás, por que o gás não entra na fabricação dos carros? Você tem carro diesel, carro a álcool e carro a gasolina, mas não sai de fábrica. A Fiat é que tentou já produzir de fábrica, mas não andou muito. Você sabe por que não, né? Isso é problema tecnológico, né? Mas eu não sei. Depois você vai na oficina lá da esquina da e com risco, norte, né? E riscos. A gente está risco. Vendo explosões aí de gás, aí, imposto de gasolina. E porque... Para a quantidade de carros a gás que a gente tem, eu acho que talvez seja um número bem pequeno, mas pequeno, mas parece estranho. Mas é desastroso. É desastroso. É desastroso. Mas da mesma maneira, a gasolina, né, que ainda tem componentes ali nocivos à saúde, quando você vai ver saúde do trabalhador entre os frentistas, eles inalam aquilo ali. Entendeu? Ele evapora, né? E eles inalam. Você tem componentes ali que vão interferir na saúde respiratória desses frentistas. Eles recebem insalubridade? De lá, recebem. Eles recebem periculosidade, por risco de explosão, inclusive. Mas não pelo risco da inalação. Não, é periculosidade. Mas isso, esse padrão de queima de combustível fóssil, da energia que move o mundo, é um padrão que precisa ser repensado. Então, enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai atingir a meta de 1,5 grau Celsius até 2030, que a gente tem que manter. Nós vamos dobrar isso com certeza. No segundo bloco do programa, a gente vai falar sobre a questão da poluição, especificamente como é que ela afeta o ser humano. Mas ainda na questão disso que nós estamos conversando agora, quais são exatamente os poluentes que estão aí, que precisam mudar, não só para reduzir a questão do aquecimento global, mas também o afetar das pessoas? Que tipo de coisa, como você já falou, um deles aqui, que foi a substituição no Brasil completa do amianto. Mas ainda tem o amianto velho, né, que está aí em todas as moradias antigas. É o nosso passivo ambiental. Isso. Quais são os outros componentes que você considera da poluição que precisam ser modificados, que a matriz precisa mudar? Olha, quando você fala de matriz, é a nossa matriz energética, ela precisa mudar, né? A emissão
de dióxido de nitrogênio, ainda dos automóveis, o próprio ozônio local, né, que é fruto também, ele é um agente... O ozônio é produzido de que forma? Aqui o ozônio é produzido, a gente chama de um contaminante secundário, a partir da radiação solar sobre os nitrogênios e água, H2O, e aí eles formam um O3. Né? Você tem o O2 do H2O, do oxigênio, e que se junta com o dióxido de nitrogênio, então você forma ali um derivado químico, então você forma o O3. E aí ele está muito vinculado à energia solar, à luz, tá? Ele se transforma sob a luz. E se transforma, portanto, é que ele sobe o ozônio geralmente no período da tarde, que é quando você tem o sol meio-dia, uma hora você começa a subir, que é quando você tem a incidência da luz solar sobre os contaminantes. Aí você vai formar o ozônio. Ozônio, depois a gente vai falar dos danos que ele pode causar. Mas é uma camada que fica... Não, você tem duas coisas. Você tem a camada de ozônio, tá? E tem o ozônio que sobe. E tem o nosso ozônio produzido aqui, que é o que nós inalamos. Sim. Tá? Esse ozônio que eu estou falando, esse ozônio é o produzido na descarga do automóvel, que libera na poluição da fábrica, e aí produz o ozônio, que é o O3. Esse é o nosso poluidor. Diferente da camada de ozônio que protege a Terra e esses buracos que a gente fura com derivados também de carbono, com outras substâncias químicas, e que aumentam então o aquecimento global, que é o tal do efeito estufa, essas coisas. Então, assim, eu diria, controlar queimadas no Brasil, você está controlando material particulado, você está controlando emissão de carbono, controlar desmatamento da mesma forma. Que é controlar? Você não ter queimada, né? Material particulados é aquele material, a gente chama de material particulado de 10 micra e de 2,5. A gente tem trabalhado muito com 2,5, que é aquele que vai até lá dentro do alvéolo, e ele carrega uma série de substâncias, esse material particulado. Várias substâncias químicas, dependendo da fonte de emissão. Então, numa queimada, por exemplo, lá no Amazonas, dependendo do vento e da plumagem que venha, ele é capaz de trazer poluentes até a cidade de São Paulo, por exemplo, por um corredor de vento. Assim como nós recebemos cinzas vulcânicas do Chile, que veio parar no litoral de São Paulo. Então, a gente sempre fala que assim, a poluição do ar, ela não respeita fronteiras. Ela vai, desde que o vento leve. E, então, assim, a gente precisa controlar essas fontes de emissão. Nós temos uma outra... a questão do agronegócio no Brasil, e o país, como é um país de commodity agrária, né, e commodity mineral também, porque não podemos esquecer também das minerações, mas essa commodity ela tem um custo elevado para o ambiente, muito elevado. Então, a gente é exportador de grãos, né? E para isso, para poder produzir isso, a gente acaba com com os nossos biomas, e aí desmatando e plantando soja, milho e outras, né? Tem outras plantações também, mas principalmente soja. Então você tem aí um agronegócio em expansão, né? Para vender grãos para a Europa, é uma monocultura. E a gente precisa mudar esse conceito, né? Nós podemos ser um país rico com uma cultura diversa. Você pode plantar outras coisas. E aí tem um tema que tem sido um tema muito discutido, um tema caro, que ela parou no debate nacional, que é a agroecologia. É a forma que você tem, inclusive, de hoje, concretamente, alimentar as pessoas. Você, por exemplo, compra o seu alimento, não é só baseado no supermercado, mas é na feira livre que você vai no seu bairro. E essa feira ela pode ser abastecida por alimentos produzidos de forma ecologicamente, pelo menos, correta, em que você tenha alimentos mais orgânicos, e para isso você ter políticas de governo para que não saia tão caros, para que você tenha, assim como você faz subsídio para o agronegócio, deveria ter ali para você. Então essa é a forma de você poder trabalhar e diminuir essas emissões. A agricultura ecológica,
ela é geralmente pequenas famílias produtoras, né, que estão clamando. Aí acabaram com o Ministério da Agricultura Familiar, né, virou uma secretaria. Sim. Sim. Agora, espero que isso retorne, porque é uma forma de você... Porque na medida que você expande uma agroecologia, você pode, ao mesmo tempo, também reduzir esse padrão de poluição que o agronegócio traz, sem perder a capacidade do desenvolvimento econômico do país. Me explica uma coisa que eu tenho certeza que os ouvintes também devem ter essa curiosidade. Você está falando em agronegócio e agroecologia, mas tem a pecuária. Existe uma afirmação de que um dos principais poluentes tem sido o gás metano produzido pelo pum dos bois e das vacas. Sim, mas sim. Em que quantidade isso interfere com o meio ambiente dessa forma? Ele é um componente... Nós temos assim, um número de bois... Ele é componente do efeito estufa, né? O metano, a produção de metano. Então, isso é real. O quanto mais gado você tem, maior é a emissão de gás por efeito e esse estufa, que é o impacto metano. é relevante? É relevante. Ele tem uma relevância, não é pequena, não. Dependendo do tamanho, por exemplo, eu não trouxe o gráfico aqui, mas tem um gráfico que mostra a contribuição de cada setor desse para o efeito estufa. Depois você me manda que a gente bota eu te no mando, link. que aí você tem cada setor, e é muito interessante, porque você vê, setor industrial tem uma contribuição de 33% para os gases de efeito estufa. E aí você vai pegando setor agropecuário, e aí entra também o setor da produção do metano. Então, e é interessante, a produção doméstica é muito pequena. Quando você olha no gráfico, a produção do que você produz para o efeito estufa é pequena. O problema é que o nosso consumo todo é baseado nesse modelo. Todo o nosso consumo. E aí, quando você olha isso, a gente precisa mudar a nossa forma de consumir produtos. Como a gente falou, uma família americana tem 2, 3 carros e a outra não tem. Então é um consumo diferente, mas o padrão do consumo ele é baseado exatamente na queima, na produção de alimentos. A gente compra muito alimento processado, né? E quando se compra um alimento processado é porque ele passou por um processo produtivo em que em algum momento daquela cadeia ela produziu algum dano ambiental. Enquanto a gente poderia se alimentar num alimento ecologicamente produzido de forma orgânica, tranquila, para que você puder... E aí você está reduzindo lá o impacto futuro, né? Tem uma poluição recente, que não é recente, mas a minha atenção para ela é recente, mais particularmente no início do mês, eu tive num evento promovido pela ACT, a Aliança pela Promoção da Saúde, e lá foram algumas pessoas que lidam com agrotóxico, né? E aí um dos expositores falou que ele tem estudado a poluição química, quer dizer, é uma poluição ambiental, mas que ele deu o nome de poluição química. Eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo assustadora as informações que ele passou. Por exemplo, tem 3 formas de você jogar o agrotóxico. Uma é o indivíduo que tem uma mochilinha atrás, né, numa pequena propriedade, ele borrifa. O outro são tratores que têm como se fossem umas asas, né, e que sai o agrotóxico pelas asas, vários buraquinhos. E tem, onde não tem morro, tem o avião. E eles estão estudando aonde vai parar esse agrotóxico que está sendo pulverizado por essas 3 maneiras, onde é que vai parar? E aí ele mostrou um estudo feito num morro alto, parece que de 2.000 metros, onde não tinha nenhuma fazenda ao lado que pudesse estar gerando aquela cultura, e tinha agrotóxico lá em cima em quantidades importantes, né? Isso é uma outra questão também que o agronegócio, além de tudo que você falou, né, de queimada, de
pasto, de abrir, de desflorestamento, você tem também o uso do agrotóxico. Como é que é a tua experiência nessa área? A indústria e os produtores gostam de chamar de defensivos agrícolas. Eu fui orientado para não usar esse termo. Inclusive, há muitos que usam o termo veneno. Não usam nem mais o agrotóxico. Já fala direto que é veneno. Eu acho que assim, os ouvintes poderiam depois clicar num filme chamado O Veneno Está na Mesa, de Silvio Tendler. É muito interessante porque ali mostra todo esse processo que você falou em detalhes, né? Então você tem aquela contaminação na agricultura local, às vezes a gente vê casos de câncer naquelas famílias de agricultura que utilizam, né, o agrotóxico. O Brasil aprovou mais de 250 novas formulações de agrotóxicos só nesse governo. Houve uma liberação, aquela coisa de assim, vamos aproveitar aqui para abrir a porteira e aprovar. Isso aconteceu com o agrotóxico. Nessa apresentação, numa das apresentações lá em Brasília, nesse seminário, uma das expositoras mostrou que a Inglaterra libera até 0,5 de um determinado veneno. E o Brasil chegou a 500. Quer dizer, isso é uma coisa 0,5 é aqui 500. Sim, isso assim, uma fala para os empresários, isso tem trazido problemas para a exportação. Porque o que você falou de você encontrar contaminantes a 2.000 metros, o que é verdade, quando você vai exportar, eles passam a exportar para a Europa, eles analisam o produto. E muitas vezes agora tem aparecido contaminantes que não existiam naquela cultura. E aí o cara não pode exportar. Ele traz para o mercado interno para a gente se envenenar. Então, assim, é um absurdo isso. A questão do agrotóxico no Brasil, eu espero que num próximo governo democrático a gente possa discutir isso e retirar uma série desses agrotóxicos que estão na pauta e estão sendo utilizados. Que vários são banidos no exterior, né? Na sua grande maioria. E mudar o nosso processo agrícola no Brasil, que não pode ser baseado em agrotóxico, né? Não pode ser baseado nisso. O engraçado é que você... E tem que proibir essa pulverização de avião, viu? Ela não pode ser permitida, ela contamina. E assim, você falou de contaminar lá, assim, ela contamina o rio e o solo. Isso. E o rio é a água que você vai beber lá embaixo. Vai contaminar o peixe. Então você tem uma cadeia de contaminação enorme, qual vai chegar no ser humano em algum momento, mesmo sendo borrifado ou tratado a quilômetros de distância. Aproveitando que você é um especialista nessa área, surgiu agora, essa semana, uma notícia de detecção de uma quantidade absurda de mercúrio em peixes lá na região norte, lá na Amazônia, e a relação disso com a mineração e com, enfim... Qual é o papel do mercúrio nessa história? Para que eles usam mercúrio que depois vai parar dentro dos peixes que a gente come? O mercúrio ele é utilizado como quelante para mineração de ouro. Então, esse é o problema. Qual é o papel do quelante? Assim, quando ele vai garimpar, ele joga o mercúrio junto para poder separar o ouro do que não é ouro. E aí depois ele queima isso. E aí ele vai separando o ouro. O mercúrio é utilizado nesse processo, né? Para poder fazer essa separação. E depois eles jogam de volta isso para o rio. E aí com o mercúrio. Tudo aquilo que sobra, que é o rejeito, ele separou o ouro, ele pegou o rejeito e jogou no rio. E aí isso entra na cadeia alimentar. Eu acho, tem um grupo da Fiocruz que tem estudado isso, enfim, inclusive em aldeias, em regiões indígenas, e, por exemplo, uma das etnias indígenas lá do Amazonas, começam a aparecer crianças deformadas, crianças com uma formação exatamente porque a mãe indígena gestante está se alimentando com mercúrio, com contaminante, e causando alterações teratogênicas nessas crianças. Então, você tem vários relatos, fotografias de crianças nascendo deformadas nessas aldeias indígenas em função do garimpo
e da utilização do mercúrio, né, nesse garimpo, que é utilizado exatamente para poder fazer essa separação. Isso poderia ser evitado, quer dizer, vamos dizer que seja interessante fazer o garimpo. Tem como fazer de outra forma? O mercúrio só acelera o processo e embarateia o processo? Não barateia, ele facilita separar o ouro, né? E separar ouro do que não é ouro ali. Então, aí torna o processo um pouco mais rápido. Sim, talvez esse seja o ganho. Mas você pode ter outros modelos, né? E eu acho que o problema central aí também, que tem a ver com a questão indígena, é a invasão dos garimpeiros nas terras indígenas. Eu acho que esse é o crime maior, né? É essa invasão. E o país precisa estar atento a isso. Esses povos estão lá, enfim, há milênios, têm todo o direito àquela terra, cuidam da terra. Aliás, eu numa entrevista recente que fiz para uma TV, e a pessoa me perguntou, mas qual é o papel do indígena? Eu falei, o papel do indígena é nos proteger. É proteger nós que estamos aqui vivendo em Copacabana, no Leblon, porque no momento que ele cuida da floresta, no momento que ele está cuidando lá do rio, ele está impedindo que a gente também adoeça aqui, à distância. Então, precisa entender dessa forma mais global. Não é porque não tem que ter, não é pena do índio, eles estão fazendo um favor em cuidar da floresta para a gente. E a gente precisa valorizar isso, né? Vou pegar essa sua frase e botar num quadro. Vamos fazer uma pausa, Hermano, Geraldo. Vou pedir o Geraldo para botar o nosso coro, que é a música Fumar Pra Quê, do Geraldinho Azevedo. Ele parou de fumar e fez uma música com essa pergunta: fumar pra quê? Daqui a uns 3 minutinhos a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 30. ZY1 201,
Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde de hoje. O tema é Rio Eco 92 mais 30. Nós avançamos ou retrocedemos? O nosso convidado, Hermano Castro, mestre, doutor em medicina e especialista nas questões ligadas à poluição ambiental e, sobretudo, os efeitos destas sobre o ser humano, né? Sobre a humanidade. Nós falamos bastante já do que foi o evento da ONU aqui no Rio de Janeiro em 1992. Mencionamos que houve um evento anterior em 1972 em Estocolmo, também com o mesmo fim. E tivemos aqui no Rio de Janeiro o 92, o Eco mais 20, que foram 20 anos depois, foi em 2012. E agora nós estamos em plena tentativa de implementar as 17 medidas das ODS. Mas agora, na segunda parte do programa, eu vou pedir ao nosso convidado, Hermano Castro, para ele esmiuçar mais o que exatamente a poluição ambiental provoca sobre a nossa espécie. Quer dizer, nós mencionamos já que o tabagismo talvez seja uma das maiores fontes de morte e adoecimento que se conhece hoje, mas que a poluição está alcançando essa mortalidade absurda, né? O tabaco mata por ano 8,2 milhões de pessoas e a poluição já ultrapassou há algum tempo uma mortalidade de 7 milhões de pessoas ano. Eu não sei exatamente quanto é que estamos agora. Mas o tabagismo, que é responsável por esses milhões de mortes, ele provoca um número aproximado de entre 60 e 70 doenças diferentes, 19 tipos de cânceres diferentes, doenças pulmonares crônicas e graves. A DPOC, o enfisema pulmonar, é a terceira causa de morte no mundo. Ou seja, o tabagismo ele tem lá um leque de sistemas orgânicos que ele atinge. E essa mortalidade, Hermano, que a poluição ambiental provoca, como é que são os sistemas aonde essa poluição provoca doença na gente? Olha, a gente está falando de poluição do ar, poluição dos rios, de solo, com diferentes matrizes e diferentes poluentes, tá? A poluição do ar, o maior impacto é no aparelho respiratório, com as doenças que a gente já conhece, enfim, não só agudização de asma e DPOC, mas câncer também, além dos impactos cardíacos, por exemplo, aumento de infarto agudo do miocárdio e outras doenças relacionadas também a gestação. Enfim, você tem aumento de abortos, você tem parto prematuros por poluição. Isso são os estudos, inclusive do Brasil, de São Paulo, mostrando que a gestante que fica exposta a um determinado grau de poluição do ar durante o primeiro trimestre da gravidez, que é aquele período que está se desenvolvendo o embrião, virando feto ali, é exatamente nesse momento que tem quem se expõe mais nesse período tem mais chance de ter crianças, por exemplo, com baixo peso ou parto prematuro. Então, assim, são enormes as consequências da poluição do ar. A poluição da água, ela carrega uma série de outros poluentes que não são conduzidos pelo ar, que também vão produzir danos orgânicos, né? E a gente falou do mercúrio aí, por exemplo, nos garimpos na etapa anterior. Você tem contaminação de solos, né? E solos, normalmente, você tem uma irresponsabilidade de empresas que às vezes enterram poluentes e depois sobre aquele lugar se estabelece uma população que se contamina. Então você tem uma ordem enorme de poluentes.
Eu acho que para a gente entender bem, eu vou colocar um dado importante sobre poluição do ar na Covid. Todo mundo lembra que de março até maio de 2020, o mundo inteiro parou. Parou fábrica, parou carro, as cidades ficaram vazias no mundo inteiro. Inclusive aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo ficamos em casa para se proteger da Covid. Foi importante, só sair o trabalhador essencial. Olha, os índices de poluição global caiu absurdamente. E aí os estudos que vêm dos países que mais poluíam, como China, por exemplo, mostra como cai mais de 90% a poluição do ar. Inclusive aqui no Brasil. Tem o estudo do Rio de Janeiro também mostrando que caiu, esse período cai a poluição. Porque não tem carro circulando, não tem automóvel, não tem fábrica funcionando, então reduziu a poluição do ar. Aí você imagina, bom, protegemos do Covid, então diminuiu o número de mortos. E aí, quando você vai olhar o dado, você imaginaria, bom, diminuiu a poluição, não diminuiu. Por quê? Porque o Covid pegava exatamente aquelas pessoas idosas com comorbidade, principalmente comorbidade respiratória. Então, ao mesmo tempo que você tem diminuição da poluição do ar, o vírus, que ele tinha uma preferência, principalmente no adoecimento e mortalidade para os idosos e comorbidades, incluindo a comorbidade respiratória, você tem também um incremento de mortes por doenças relacionadas à Covid, principalmente dos que tinham comorbidade. E por que tem comorbidade aumentada? Por que você tem tanto DPOC nessas regiões e doenças respiratórias? Por dois motivos. Porque tem o uso de tabaco excessivo e porque tem poluição do ar. Então, as cidades que tinham menos casos, aí é um outro estudo também interessante, em que você tem lá, onde tem menos casos de pregressa, no período até 2019, antes da pandemia, tem menos casos de internação e casos novos de DPOC, de asma, e que isso você vê que nas cidades menos poluídas isso tem um número muito menor, em regiões, até regiões agrárias que não tem poluição. A Covid não matou tanta gente porque tem um número menor de doentes com comorbidade. Então é interessante a gente entender isso, porque ao mesmo tempo que se reduziu a poluição, e aí mostra claramente qual é a fonte poluidora, é o processo produtivo, econômico, principalmente nas áreas urbanas. E aí reduziu, quando a gente ficou em casa e parou o processo produtivo, reduziu enormemente a poluição do ar, mas ali tinha uma estocagem de pessoas idosas, não só idosas, mas pessoas com comorbidade respiratória importante que foram a óbito em função dessas comorbidades decorrentes das poluições, né? Frutos cronicamente da poluição. Então esse é um dado que a gente sempre coloca para os nossos alunos, enfim, em sala de aula, para eles entenderem como é dinâmico esse processo e o impacto que você tem da poluição do ar, né, sobre as populações. E eu me lembro de eu fui coordenador, um dos coordenadores técnicos de um projeto chamado Fundo Global Tuberculose Brasil, que capacitou profissionais de saúde na melhoria do atendimento clínico e laboratorial da tuberculose e da coinfecção com HIV. E eu me lembro que um desses treinamentos foi em Manaus. Eu não ia a Manaus há muitos anos. E cheguei em Manaus e achei que ia chover. Eu fiquei lá 5 dias. E durante os 5 dias, o céu estava nublado, mas não choveu. Aí eu achei estranho aquilo, porque no Rio, quando nubla, se não chover no primeiro dia, chove no segundo. Aí eu perguntei ao manauara, por que aqui não chove e tal? Porque essa nuvem aqui... Aí eu falei, doutor, isso aqui não é nuvem não, isso aqui é fumaça. Aí eu ali talvez eu tenha tido o maior impacto sobre poluição ambiental da minha vida. Imaginar uma cidade como Manaus, imensa. Ficar cinza de repente. Cinza durante 5 dias. E aquilo não... Aí eu liguei para o Rio, porque eu achei que aquilo devia estar sendo noticiado no Jornal Nacional, na Globo News, na CNN, nem havia CNN na época. Aí não, pai, aqui ninguém, eu liguei pro meu filho, não, aqui ninguém está falando nada de incêndio. Ou seja, a coisa já virou tão comum, essa queimada, que não chama atenção. Você não vê o céu, pelo menos o tempo que eu fiquei lá de 5 dias, não chama atenção, aqui não sai no jornal, é comum.
Então, eu achei aquilo tão absurdo. Você não deve achar que você vive nessa pesquisa, né? Não, mas não é assim não. Eu há 20 anos, mais um pouco, 25, quando eu fui fazer um trabalho na região amazônica, em Alta Floresta, bem já no norte da região centro-oeste, eu fui fazer um trabalho em grupos indígenas e eu estava preocupado com o padrão respiratório. A gente foi fazer lá a espirometria, que é um teste de função pulmonar. A gente ia ficar lá, ficava uma semana medindo a função pulmonar. Aí a gente mede antes da queimada, durante a queimada e depois da queimada. E aí você percebe claramente que há uma redução da função pulmonar na média daquelas pessoas. Então a gente estava preocupado em fazer essa pesquisa e tentar entender o impacto da inalação da fumaça sobre a respiração. E a gente reunindo assim com a comunidade indígena, o que mais chamava atenção para eles quando tem a queimada, e a queimada nessas regiões centro-oeste e Amazônia, como foi em Manaus, o avião não pousa, não tem teto, enfim, e realmente fica tudo cinza. E o que mais chamava atenção para eles, o que mais assustava o grupo, eles não estavam preocupados se vão ter falta de ar ou não. A preocupação deles e o temor era o que ia acontecer com o sol desaparecendo no meio da tarde com uma cinza. Aquilo que mais deixavam eles temerosos, né? Assim, porque é um negócio que você mexe com a natureza e com aquela cultura, porque desapareceu o sol no meio da tarde e vai ter uma chuva, aquilo faz parte do padrão, né, ambiental. Agora, desapareceu o sol no meio da tarde, porque tem uma cinza que cobre aquilo e fica dias ou fica horas ali, aquilo é assustador. Porque é como se o homem estivesse interferindo na natureza a tal ponto de tapar o sol. E esse era o temor. E eu ficava pensando, gente, aqui é bom os antropólogos estarem juntos, né? Porque é outra forma de conceber a natureza, a vida dentro da sua cultura. Que alguma coisa está errada. Completamente errada. Tapou o sol. Então, assim, como é que pode o homem tapar o sol? Deve ser uma coisa sobrenatural. Para mim, o que mais chamou atenção depois disso tudo foi... Bom, eu fiquei achando estranho ter tapado o sol, mas o que é mais estranho para mim foi aquilo não estar causando um incômodo nas pessoas. Quer dizer, você se habituar a uma interferência tão perversa na natureza, e isso não gerar uma indignação imediata, aquilo me chamou muita atenção, mas provavelmente porque deve ter gerado nos manauaras essa indignação, essa ira, esse inconformismo, e para mim gerou, porque eu não moro lá. Isso Sim. não acontece no Rio, então eu nunca vi isso acontecer, né? Você conseguir interferir, como você está dizendo, tapar o sol. Eles vão se acostumando, somente numa área urbana, como você estava, né? Uma área urbana, você acostuma com aquilo. Você imagina uma comunidade indígena sem contato com humanos e que está lá na sua comunidade, e tem muitas comunidades indígenas sem contato com humanos na região amazônica, de repente o sol desaparece no meio da tarde. Você imagina assim, o temor que isso deve gerar numa população, numa comunidade como essa. Uma comunidade urbana já sabe que tem uma queimada, que estão queimando, é ruim. Vão reclamar, achar uma indignação. E a gente não pode perder esse poder que você teve lá de ficar indignado. E a imprensa não noticia, não mostra muito essas coisas no dia a dia, né? Então, assim, a gente precisa se indignar e muito com esse padrão de queimada, de destruição ambiental que a gente está vivendo. Eu acho que agora que nós estamos num momento espero eu, de mudança de governo, é bom que isso também fique claro para todos nós, que esse processo, apesar da administração desastrosa do governo federal atual, esse processo não é único e exclusivo desse governo. Quer dizer, eu estou me referindo a algo que tem mais de 10 anos. Né? Sim, Ou seja, eu acho que a gente tem que cobrar dos nossos governantes, em todos os níveis, que essa coisa não pode continuar dessa forma. Não é uma questão ideológica, né? É uma questão da nossa preservação humana, né?
da espécie e do planeta, enfim. Se bem que o planeta ele é muito mais resiliente, né? Outro dia eu estava há um mês... O planeta é resiliente, mas o ser humano não. Exatamente. Há mais ou menos um mês e pouco, foi descoberto um fóssil de um dinossauro no Rio Grande do Norte. Aí fizeram lá os estudos, deve ser de carbono e tal, e determinaram a idade daquele filhote. Eu acho que era um feto de dinossauro, um dinossauro criança ainda, primeira infância, 250 milhões de anos. Tinha a idade daquele... E depois, agora, semana passada ou retrasada, descobriram um outro, se não me engano, em São Paulo, com 150 milhões de anos. É um negócio impensável, né? A gente fica trabalhando com a ideia que nós estamos no ano 2000, falando em século XIX, século XIX. 250 milhões de anos é um negócio que não chega nem... É igual aquele quadro que você estava mencionando, que custa 240 milhões de reais. São coisas que a gente fala, repete, mas não entende, né? Como é que um quadro pode custar 240 milhões de reais e como é que um dinossauro viveu aqui há 250 milhões de anos. Mas é o que você disse. A Terra é resiliente, mas nós não. Nós tivemos pelo menos 4 ou 5 grandes ciclos de mudanças climáticas no planeta. Uhum. E numa dessas mudanças exterminou uma população praticamente inteira, toda a população, né? Mais de 60 milhões que foram os dinossauros. Mas a vida ela continua. E hoje estamos aqui. O planeta vai continuar, mas provavelmente assim, nós, como orgânicos, vamos perecer. E assim, é bom dizer assim, nós não vamos perecer daqui, porque a gente fica pensando, o que a gente falou no outro bloco? Daqui a 100 anos, 200 anos, aí já não sou eu que estou aqui, já morri. Não é, nós estamos vivendo isso agora. A mudança climática, ela está causando danos imediatos. Agora. Nesse momento, entendeu? Assim, são os extremos de calor, extremos de frio. Nós tivemos neve recentemente com menos 6 graus aqui no sul, entendeu? Num período... coisa que assim... não é granizo, não é neve. Daqui a 1 ano, 2 anos, como é que vai estar isso de novo, entendeu? Com essas novas temperaturas. Tem ilhas aí no Pacífico que estão correndo o risco de desaparecer. É um país. Está subindo o nível. Então, são ações... E assim, os desastres, você tocou em 2 coisas que eu queria reforçar. O país, nós temos que vencer a pobreza e a miséria. Precisamos reorganizar as cidades. Esse padrão de cidade que a gente tem é um padrão que tende a se destruir. Então é preciso resolver o problema das comunidades, principalmente essas habitações, por exemplo, precaríssimas em encostas, como nas nossas favelas da cidade do Rio de Janeiro. Até hoje, em qualquer comunidade de favela que está na beira da encosta, tem que tocar sirene e sair correndo. As pessoas que estão no asfalto não veem isso. No máximo, ela reclama porque encheu a sua rua. Mas quem está lá em cima, ela tem que descer para não morrer, porque desaba e morre. A gente viu, isso é cada vez mais frequente, essa intensidade de chuva durante os períodos chuvosos, como foi em Petrópolis. Petrópolis, a última grande desastre foi em 2011, na região serrana toda. Nova Friburgo sofreu muito. Petrópolis morreu em torno de 100 pessoas, agora ultrapassou. Então a tendência é isso ir aumentando e piorando. E as estruturas de habitação que são precarizadas nessas regiões, elas não vão suportar e não suportam. Então tem que ter uma política habitacional para essa população. Não pode ser simplesmente deixar desabar, morrer e dar aluguel social, que nem resolve o problema. Então, além disso, a gente tem feito, por exemplo, na Fiocruz, as ações pós. Se vocês olharem assim, quando tem um acidente, tem o desastre, como foi Petrópolis, Costa Verde, Recife, o prefeito, governador, o presidente, vai tudo para lá, de helicóptero, vão olhar, ficam uma semana ali, depois desaparece. Depois some. Alguém fala de Petrópolis 6 meses depois, mas você tem leptospirose, você tem síndromes febris agudas, hepatite A, você tem... Isso tudo aumenta na cidade. Você tem um padrão... Ontem me falaram sobre uma pessoa que foi a Petrópolis semana passada, na Rua Tereza,
disse que as obras são absolutamente paradas. Mas como ele foi num domingo, eu falei, não, está parado porque é domingo. Ele disse, não, eu perguntei aos lojistas, as obras estão paradas, absolutamente paradas. Não sei se é porque é época de eleição, não sei. E tem um outro dano que também a gente tem acompanhado lá, que é o dano da saúde mental. Porque você fala assim, nós somos resilientes, mas tem um limite. Famílias... Não, quem é resiliente é a terra. A terra. Nós temos um limite dessa resiliência. Você vai, conversa com as comunidades em Petrópolis, o sofrimento que é a perda, e é um sofrimento coletivo de toda a cidade. Entendeu? É coletivo. Porque o cara perdeu o amigo, o parente, aquele que ele via todo dia passar. Vizinho. O vizinho. Então, assim, é uma coisa assim. Perdeu que emprego. a gente não tem chamado de doença, de sofrimento mental, nós estamos chamando de sofrimento humano. É um sofrimento humano. O sofrimento humano, ele é natural, ele tem um período, que você tem sempre um período de luto, quando tem morte, isso é natural, é uma resposta natural. E é até saudável você responder ao luto, mas ele também não pode se prolongar tanto. E em algumas comunidades se prolonga. E aí gera uma patologia coletiva nessa população, o que a impede de voltar a ter uma vida útil, impede de se reintroduzir no sistema produtivo, impede de se divertir, de ter lazer, da alegria que tinham antes. Então, esse é um padrão de sofrimento. Crianças, principalmente escolas, né? A pandemia já mostrou para a gente o desastre que foi a péssima condução dos governos com relação à pandemia. Né? E como é que isso prejudicou enormemente as crianças, né? Nós, inclusive, na Fiocruz montamos um GT de escolas lá para tratar do assunto de como retornar de forma segura, assim, e como garantir que a criança não perdesse o seu ano letivo, a sua formação. Imagine num ambiente desses de desastre em que a escola é destruída, né? Que você tem investimento. A escola não está fechada, ela está destruída. Está destruída, ela não vai reabrir. Então, assim como unidade de saúde, que nessas regiões que também desaparece, tem que montar outra. E uma coisa interessante é que a Covid, ela trouxe para a gente a mortalidade em massa, né? A gente, talvez quem não é, nós não, mas quem não é da área da saúde, talvez tenha vivido pela primeira vez esses números, né? Mas eu faço uma comparação já há mais de um ano, todo mês eu comparo o que a Covid levou de gente no mundo. Nós estamos hoje em pouco mais de 7 milhões, chegando a 8 milhões de óbitos pela Covid. Contabilizados, né? Contabilizados. Mas são 2 anos, quase 3 de doença, né? Se você somar o que o tabagismo matou nesse meio período, e essa comparação que eu faço, o tabagismo já chegou quase a 20 milhões de pessoas nesse período. E agora, com a ênfase que a gente está dando à questão da poluição, também é mais que o dobro do que a Covid matou nesse período. Então, nós que lidamos com esses números, a gente sabe que, por exemplo, quando eu combato o tabagismo, diuturnamente, eu estou ligado nesses 20 milhões que poderiam ter sido poupados se tivessem parado de fumar, né? E você, quando trabalha, e eu sei o quanto você trabalha com a poluição, porque nós estamos falando aqui de um aspecto, né? Você citou no início tudo que você fez contra o amianto, que eu acompanhei, contra a sílica, né? A silicose, tudo que você tem feito, e sai pelo Brasil, e vai coletar amostra não sei da onde, e para em São Paulo, e mede a poluição ambiental numa determinada rua. Aliás, você podia falar um pouquinho disso, porque a gente não falou na questão da melhoria do transporte, né? Essa poluição ambiental que você tem lá metodologias para medir numa rua específica, fala um pouquinho disso aí. Como é que você dosa a poluição de uma determinada região? Então, o Brasil tem pouca rede de monitoramento para controle de poluição do ar. Tá? Você tem mais nas capitais, aqui como Rio, São Paulo, é um monitoramento. Hoje, mais ou menos 70% a 80% da poluição urbana é de automóvel. E menos de 20% 70% a 80% é poluição de automóvel. Por quê? Porque
Vou dar o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, onde estamos. Você tinha muita fábrica aqui na cidade do Rio de Janeiro. Todo mundo lembra ali, na Avenida Brasil, tinha umas fábricas. Essas fábricas foram sendo deslocadas, elas foram desaparecendo e indo para regiões mais distantes. Você tem, por exemplo, Santa Cruz, que tem um conglomerado de empresas e fábricas lá. Então, hoje, se eu pensar centro urbano da cidade, cidade do Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, você não tem muita fábrica. Aquelas fábricas que você tinha, por exemplo, na região de Vila Isabel, Tijuca, a fábrica de tecido, isso, cantada por Noel Rosa, a Brahma, a fábrica do tabaco ali Souza Cruz. na Muda, né? Desapareceram. Então, aquilo era um componente da poluição da época. Então, isso mudou esse padrão. Hoje, o nosso padrão é padrão de automóvel. Essa poluição de fábrica, ela fica mais restrita nesses ambientes para onde foram as fábricas. Santa Cruz, você tem Volta Redonda, você tem outras áreas, mas que não estão no Rio de Janeiro. Então, isso precisa ter uma rede de monitoramento, para que a gente possa acompanhar. Existe uma legislação própria para isso, inclusive classificando em estado de emergência, alerta, para que você possa, por exemplo, se ultrapassar um determinado limite na sua rua de poluição do ar, somente de poluentes como o monóxido de carbono, o enxofre, principalmente de fábrica, e o dióxido de nitrogênio, o SO2 e o NO2, se isso está aumentado, você deve tomar medidas imediatas. Por exemplo, no México, as escolas têm sistemas de controle com o município, em que se está aumentada a poluição próxima àquela escola, imediatamente você tem medidas. As crianças, por exemplo, não vão para o pátio para não se expor e ficam dentro de sala de aula. Então, em alguns casos até você fecha e manda todo mundo para casa, porque a poluição está muito alta. Aqui é a mesma coisa, mas nós nunca, a gente não trabalha muito com isso aqui. Ou seja, aumentou o nível de poluição, você tem que reduzir o número de automóveis. São Paulo tenta fazer isso com rodízio de placas, né? Mas há pouco tempo, num estudo, mostrou que a classe média acabou comprando 2 carros, um com a placa par, outro com a placa ímpar. Então não resolveu, não adiantou o problema, porque continuou com o carro lá, porque não querem abrir mão do automóvel. Aí você precisa ter políticas públicas, ter transporte público decente, adequado, coisa que não estamos vendo atualmente, nem na cidade de Janeiro, nem em São Paulo, para que você reduza o número de automóveis na cidade. Ciclovias em maior quantidade. Ciclovias que não temos. Eu que sou um adepto de andar de bicicleta, a gente não tem, a gente corre risco na rua. Então, assim, é preciso ter política pública para que na sua rua reduza a poluição e você possa ter um ambiente mais saudável, um lugar para respirar e que você possa respirar bem. Você precisa ter política que tenha transporte público, principalmente para os grandes centros urbanos, onde você já tem uma redução do poluente da fábrica. Hoje só temos próximo aqui Manguinhos, ali ainda polui um pouco. A gente ainda sente um cheiro de enxofre no final da tarde, quem mora próximo à fábrica, ou então em Caxias, né, a refinaria. O que libera enxofre? É a queima, né? De quê? A queima do próprio refinaria do petróleo. Do petróleo. Aí isso libera enxofre. E essa liberação de poluente precisa ser reduzida. E aí reduzir significa, às vezes, fechar a fábrica. O que a gente vê... Parar de andar de carro para poder reduzir essa poluição da cidade, né? Esse é o problema. E o que a gente vê é que não está havendo... Se há redução da venda de automóveis é por uma questão econômica, as pessoas estão sem dinheiro. Mas aí tem um problema, né? Usam carros antigos. Os carros antigos são mais poluidores. Carro velho polui, porque os carros mais novos têm mais controle pela própria... tem um programa, né, de controle de emissão veicular. Então você tem muito carro antigo que não passa por revisão, então acaba também tendo um padrão poluidor. A gente teve, eu não sei qual é o componente, né, enquanto influencia, mas a gente teve uma explosão de venda de motocicletas, né? Agora, o consumo de combustível via motocicleta, é claro que gasta menos, enfim, mas deve poluir tanto quanto, né? Sim, polui. Aí tem um problema também social importante, né? O aumento de emprego. Que não são empregos, né? São subempregos. Eles são considerados
pequenos empreendedores que não recebem absolutamente nada, não tem férias, não tem INSS, não tem absolutamente nenhuma proteção. Periculosidade, tem todo dia morre nada. Eles não têm nem onde almoçar, nem onde comer. É incrível. Vamos fazer o seguinte, existe uma poluição nova que a mim preocupa muito, e eu estou muito envolvido nisso por causa do tabagismo, por causa das guimbas de cigarro, né? O planeta produz 6 trilhões de guimbas e desses 6 trilhões, 4,5 são descartados no meio ambiente, né? E acetato celulose, que é o principal componente da guimba, além dos venenos que tem ainda dentro do filtro, mas você tem ali o plástico do acetato celulose. Fala um pouquinho da questão da poluição plástica ambiental, porque agora nós estamos em vigência da criação de um acordo, um tratado internacional, nos moldes da Convenção Quadro para o controle do tabaco. Agora vai ser a Convenção Quadro para o controle do plástico. Eu não sei se você já entrou nessa área do plástico, mas a gente tem visto pesquisas mostrando aquelas coisas indiretas, né? O plástico, pela força da maré e pelo sol, vira microplástico nos oceanos, nos rios. Já encontramos depois, até circulando no organismo, né? Depois vira nanoplástico, nanopartícula, e depois vai parar dentro do peixe e come-se o peixe. Já foi detectado dentro do pulmão de um ser humano vários plásticos. Como é que você tem trabalhado isso? Como é que a Fiocruz tem participado desse movimento de mudança do padrão de consumo de plástico? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a sociedade produz muito lixo, né? E o plástico faz parte desse lixo. A gente nunca conseguiu ter um padrão de produção de lixo com mais controle, embora várias tentativas. O lixo orgânico separado a gente não consegue, ainda é precário isso. Então, o lixo que a gente produz volta para a gente. Isso é bom ter claro. Não adianta você jogou o lixo volta. Tem uma expressão que diz: no mundo não existe o fora. Ele não vai sair daqui. Então, ele vai retornar em algum momento. E é disso que a gente está falando. O modelo que nós optamos de consumo é um modelo que produz muito lixo. Não só plástico, mas outros tipos de materiais, entendeu? E que o plástico hoje é o carro-chefe desse lixo, né? Ele não tem para onde coar. Ele leva 500 anos para se dissolver e desaparecer. Então é muito tempo. Então é preciso, primeiro, a gente tem tido políticas, né, de redução de bolsa de supermercado para não ter... Transformar em biodegradável. Aqueles não ter mais sacola, né, no supermercado. Canudo plástico. Os canudos desaparecem. Mas isso ainda é pouco. A gente precisa mexer na base do processo. Nós não precisamos produzir mais plástico. E ter uma indústria de plástico por trás disso. Então, eu converso sempre com os parlamentares ambientalistas, por que a gente não pode chamar esses empresários que produzem plástico e reconverter isso para um outro tipo de produto e não produzir mais isso? Se você tem hoje produtos orgânicos que se dissolvem, coisa que você pode botar no sol sem causar dano ambiental, por que a gente não caminha nessa direção? Tem investimento aí econômico? Tem, provavelmente. Tem investimento tecnológico, tem inovação tecnológica nisso, mas é importante trazer esse debate, porque a base disso é a produção de plástico. Nós produzimos, e o que nós produzimos de plástico ao longo da existência, somente na fase industrial, esse plástico ela não foi embora. Então o plástico é um dos exemplos em que esse produto é cumulativo. Ele não desaparece. É engraçado, parece que a gente tem como em tudo, né? Como foi com tabaco, tem sido, como está sendo com a questão do aquecimento global, parece que a gente tem uma incapacidade de reconhecer um perigo, de reconhecer a necessidade de uma mudança. Por exemplo, eu tenho meu projeto de guimba lá na Praia do Leblon, e aí já tem alguns anos. E aí eu comecei a ver surgir um comércio que já existia, mas esse comércio se modificou. Tinha uns rapazes que vendem milho cozido. E na hora que você ia comprar o milho, ele te dava o milho naquela espiga verde, né? Aquela folha de milho. Aí você comia aquilo.
mal ou bem, mesmo que você jogasse aquela folha na areia, aquilo ali é degradável, né? É material orgânico. Mas aí eles inventaram um prato de isopor em que o sujeito corta o milho com a faca, joga no prato de isopor e dá para o freguês sem a espiga e também sem a folha verde. O que eu tenho visto? Muitos consumidores jogam o prato de isopor na praia. E com o tempo ela vai se partindo. Eu tenho várias fotos, né, de pequenos, 3 centímetros de isopor, mas está espalhado na praia. Hoje eu estou identificando quase que tanta guimba quanto pedacinho de isopor, né? Então parece que a gente não percebeu o que está acontecendo, né? Pois é, essa é a base do processo produtivo, né? Porque é uma base econômica, esse modelo econômico precisa ser mudado. Enquanto não repensar isso, a gente vai continuar botando... O tabaco, para mim, é o maior exemplo de que a gente não conseguiu mudar a nossa base de consumo, né? E nem a base econômica, porque... embora tenha até diminuído no Brasil o consumo, agora está entrando mais. Mas ainda, por exemplo, aqui nós temos ainda 20 milhões de fumantes. Sim, né? não é suficiente. 6 Uruguai. Não é suficiente. Toda a política que a gente tem feito, ela não tem sido suficiente. Tem que ter uma comunicação. Eu também, assim, o tabaco, ela tem algumas coisas que você conhece melhor do que eu, que são ingredientes, que são aditivos, que são colocados propositalmente pela indústria. O que vai te fixar aquele hábito, entendeu? O principal deles é a amônia. Sim. Então, assim, por que isso não é discutido? Eu também, assim, eu sou muito favorável a liberar, mas que a gente possa discutir isso de outra maneira na saúde pública e as formas de outras formas de controle. Né? Eu estou falando de outras drogas. A gente está falando de uma droga que é o tabaco, o álcool é outra droga e tem outras drogas. A gente separa isso no debate e não deveria. Isso. Não deveria. A gente deveria pensar isso junto, porque você tem um impacto na saúde pública, você tem um impacto na economia do país, você tem um impacto na saúde individual, na saúde daquelas famílias. Então isso é um tema que é meio... tabu, a gente não discute a esse gente tema. Às vezes, por exemplo, em relação às drogas pesadas e ilícitas, a gente viu a coisa mais pelo foco da violência urbana, não pela questão da saúde propriamente dita. Eu trouxe aqui, semana retrasada, a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia do Rio, a deputada Marta Rocha, e eu questionei ela, que, por exemplo, ela é a líder de uma frente de tuberculose da Assembleia. E eu fui pensado lá pela Secretaria de Caxias, estou trabalhando lá em 2 unidades. E eu noto que os principais casos de abandono de tratamento da tuberculose são pacientes usuários de drogas pesadas ou que passaram pelo sistema prisional por envolvimento com drogas pesadas. Alguns até pegaram tuberculose no sistema. E a gente não consegue discutir a questão do uso da droga, o porquê usar a droga, como sair da droga se quiser. Não tem espaço para isso. É interessante. Você ainda quer que a gente junte o usuário de droga com álcool e tabaco. Os grupos parecem que são separados, eles parecem que não conversam. Sim, mas deveria ter uma conversa. Vai ter um seminário agora em novembro, que a Fiocruz está produzindo. Não, agora, nesse mês ainda. Sobre álcool e drogas, exatamente para tratar desse debate. Tem um debate de liberação que a sociedade não assumiu como um debate. Porque quando você debate isso, você debate as questões que estão relacionadas à saúde, como é o caso do tabaco. Isso. Por que o tabaco é tão permitido e agora a propaganda pelo menos é proibida? Mas há uma propaganda subliminar enorme por trás da indústria. E o Marco Civil da internet não conseguiu mexer com isso. Sim, né? Você vê até hoje, né? Inclusive não só tem propaganda na internet, mas como tem venda também. Sim. E agora tem esse tema do cigarro eletrônico, que é pior ainda, porque ele tem um atrativo
do aroma, do sabor. A própria embalagem. E essa coisa de que não faz mal. Porque assim, houve logo no início, a gente está conseguindo desmistificar isso, mas no início assim, não, o cigarro mata, dá câncer, isso aqui é mais tranquilo. E a gente precisa mostrar para o jovem que não é isso, né? O que você está falando é o que, por exemplo, é o que justifica eu estar aqui hoje. Quer dizer, esse nosso programa tem como objetivo implementar a informação, a comunicação. E lá na fundação da qual você faz parte, na Fiocruz, houve um seminário de preparação de uma apresentação no Conselho Nacional de Saúde, cujo tema era Informação é um direito da cidadania. Ou seja, a gente não tem que achar que você esclarecer uma criança sobre os riscos do cigarro é porque você é um bom gestor, é porque você é uma pessoa iluminada. Tem que entender com humildade que aquilo é um direito da criança. A criança que começa a fumar com 13, 14 anos, ela começa a fumar, na maioria dos casos, sem ter a menor ideia de onde que ela está metendo o pé. Né? E é um direito, seria um direito dela ser suficientemente informada para ela tomar decisão, mesmo que seja precoce. Eu não recomendo que essa decisão seja no sentido de aderir à nicotina, mas pelo menos que ela tivesse tido a oportunidade de conhecer, porque os pais muitas vezes não conhecem, e às vezes são até fumantes, e a escola não entra nisso. Quando você estava falando sobre poluição, sobre aquecimento global, será que as escolas estão preparadas para preparar esses meninos? Discutem muito pouco, né? Hoje começa, eu acho que desde a Eco 92, a Rio mais 10, Rio mais 20 e agora Rio mais 30, que vai ser aqui no Rio, a Prefeitura está organizando, a Cúpula dos Povos ainda não definiu ainda a data. Ao longo desses 30 anos, eu acho que isso tem sido introduzido na educação, mas ainda a conta-gotas, sabe? Uhum. Ela não entra no currículo, disciplinas. Ela, assim, vou te dar um exemplo para atravessar um pouco o samba aqui. Por exemplo, a gente agora começa a discutir gênero, raça, etnia. E você já vê, quando a gente está querendo começar, vem o grupo de extrema-direita dizendo que isso é interferir. Então você imagina assim, nós estamos há 30 anos tentando discutir tabaco, agora, aí você vai discutir gênero, há uma distorção. Tem um estado agora, que eu soube a notícia ontem, não sei se é Mato Grosso, não me lembro qual é o estado, que a Assembleia Legislativa, por unanimidade, vetou discussão de gênero nas escolas do estado. Sim. Está esperando a sanção do governador, não sei qual vai ser. Esse conservadorismo que está sendo implementado, ela é exatamente para isso. Ela garante a sequência de danos produzidos por esses setores. Porque quando eu deixo de discutir gênero, eu tô impedindo o menino e a menina de se protegerem. De doenças sexualmente transmissíveis, do HIV e de tantas outras. E não é uma doença, mas também da gravidez indesejada. Gravidez indesejável. Então, precoce. Assim, eu estou impedindo uma série de coisas. E essa é uma educação que precisa ser levada, entendeu? Assim como a questão que você falou do tabaco. Então, há muito tabu que a gente precisa vencer, Alexandre. Não tá fácil, não. E eu espero que a gente comece a uma sociedade conservadora, tem uma elite conservadora, que isso é também importante, tem um padrão de uma elite brasileira que é muito conservadora. Você mencionou isso hoje várias vezes, vários outros convidados nossos falaram também. É uma coisa assim que parece que é um senso comum, mas para esse senso comum parece que a gente não tem uma resposta, que é a história da mudança de modelo econômico. Por várias maneiras, várias formas, a gente vê que isso bate, né? A doença está ligada, por exemplo, a tuberculose está claramente ligada a um marcador social conhecido. E várias outras, você vai por onde você for, por essa mortalidade imensa de motociclistas, né? Que hoje a maior parte das mortes no trânsito são jovens. Eu não sei, mas o último dado que eu vi de São Paulo, morriam 7 motociclistas. É um negócio absurdo. Quase por dia. A gente não vê isso, né? E tudo também tem uma relação com e morre já vem outro, porque com o desemprego e um trabalho informal,
a uma reposição dessa mão de obra muito rápida. Olha só, nosso programa, como sempre, ele não consegue abordar todos os temas. Mas quando tá a gente acabando. faz um convite, por exemplo, a você e a outros que já estiveram aqui, tem uns que acham, mas é muito tempo, não vai ter assunto. E, infelizmente, nós vamos ter que encerrar o nosso programa. E, como de praxe, eu gostaria que você encerrasse o programa. Você tem aí o quê, né, Geraldo? Uns 2 minutinhos. Encerra esse programa. A gente te agradece, Geraldo Rodrigues e eu aqui, Geraldo na operação. E agradecemos a tua presença nesse sábado. Eu sei que você está atarefado também, porque você tem uma vida, não de como candidato, mas uma vida partidária, né? E esse momento agora de pré-eleição que nós estamos, eu sei como você está soberbado, te agradeço muito. Mas encerra aí o Rio Eco 92 mais 30. Avançamos ou retrocedemos? Então, primeiro agradecer ao Geraldo ali, nosso apoiador, operador aí. Agradecer a você, Alexandre, pela a tua generosidade de poder estar conversando aqui, coisas que a gente fala em sala de aula, nos nossos seminários e tal, e que a gente fica muito entre 4 paredes, né? Quando a gente fala dentro da universidade, dentro da própria Fiocruz, e é importante a gente poder ter extrapolar o muro, né? A gente na Fiocruz faz muito trabalho em comunidade, a gente se sente bem com esse trabalho com os movimentos sociais. Aliás, teve um investimento agora durante a pandemia de quase 20 milhões do Estado exatamente para as favelas, né? Para as favelas do Rio de Janeiro, porque foi talvez a população mais desassistida durante a pandemia, mais assistida e a mais vulnerabilizada para morrer de Covid. A Voz da Favela tem informado isso quase que diariamente. Então, assim, sair dos muros é fundamental. A gente tem utilizado um termo que é popularização da ciência. Mas eu acho que às vezes precisa ir mais longe. Popularizar a ciência é uma coisa ainda muito assim professoral. Eu estou lá ensinando. Não pode ser assim. Ela tem que ser tratada de uma outra maneira, porque o conhecimento ele não é gerado só por quem está com o poder na mão, que fez academia, se formou, fez mestrado. O conhecimento está na base da nossa cultura social. O conhecimento está no grupo indígena, está no quilombola. Então tem uma coisa que a gente hoje chama de ecologia dos saberes. O conhecimento tradicional ele precisa ser valorizado. E o conhecimento tradicional é isso. Quando o grupo, a etnia indígena diz assim, tapar o sol, por trás daquilo, eles vão elaborar um conhecimento, dizer o que está errado para aquela cultura, qual é o caminho que ele deve apontar, e a gente precisa valorizar isso. Essas culturas, ouvi-los, né? E ouvir, essas culturas têm muito a nos ensinar. Então, quando eu falei assim, quando o grupo que está lá protegendo a floresta está nos protegendo também, isso é real. Então, assim, essa ecologia dos saberes, o conhecimento tradicional das populações tradicionais e populações originárias pelo menos desse hemisfério sul, você ultrapassa, vai aqui para o lado, para o Chile e outras populações. Então é isso, eu agradeço, mas eu gostaria de estar aqui há mais tempo. Em outra oportunidade você vai poder avançar nessa ecologia certamente dos saberes. Certamente vai ser, já pode pedir música no Fantástico, porque essa é a 3ª vez que você vem. Mas eu vou te indicar alguns convidados bons para isso aqui. Aos ouvintes, um grande sábado, bom final de semana. Geraldo, obrigado. E bota a vinheta, Geraldo. Cadê a vinheta?